Oi, para quem não me conhece, eu sou a Camila, esposa do Rafael, mãe de 3 filhos, o Arthur, o Yuri e o Kalel. Eu nasci em Ubatuba e tô morando aqui em São Paulo fazem 2 anos. E hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês saberem, né, o que é esse tal de improvável, como que, né, como que funciona, o que é isso. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem, né, como que foi esse processo. Eu acho que desde quando eu era pequena, né, que eu me entendo por gente, eu era uma pessoa muito triste, baixa estima mesmo, total. E, e aí eu sofria muito com isso, eu chorava, sempre chorei muito desde criança. E assim, eu sempre tive muita compaixão, mas eu nunca soube o que era de fato isso, né? E eu sofria muito por injustiça, sabe, por todas as coisas que aconteciam à minha volta, eu sofria de verdade. E por mim mesmo, né, eu acho que todo mundo passa por injustiça, por dores, e eu sofria muito com isso. Porque eu falava, como que pode, né? Como que pode alguém agir dessa forma ou ser assim, né? Mas eu nunca fiquei igual. Tipo assim, ai, eu vou ser vingativa, nunca. Não porque eu sou boa, gente, não é nada disso, mas eu tô contando o que aconteceu comigo. De que forma eu passava esses problemas, né? E aí cresci com todos esses problemas dentro de mim, tive uma adolescência muito difícil, eu fui uma menina muito difícil, né? Meus pais que o digam. Mas eu era revoltada, eu buscava por alguma coisa, eu buscava por algo. Eu sabia que existia alguma coisa, que a gente não estava no mundo que o mundo era aquela tristeza, aquela dor. Eu sempre tive isso dentro de mim. E aí eu tive meu primeiro filho e continuei, fiquei com meu marido, que é o pai do Arthur, que é o Rafael, né, meu marido normal. Aí a gente se converteu. E aí continuamos na igreja, ficamos, né, permanecemos. E só que essa dor, essa tristeza nunca passou na minha vida, nunca. Era uma coisa assim que eu sentia, era uma baixa estima, era uma dor na minha alma que eu sentia que era desesperador. E aí nesse processo eu sofri um acidente e nesse acidente eu perdi o movimento do meu pé. E só que a gente se apega muito ao que a gente tem na nossa vida. Porque, ai, a Camila, ela faz educação física e tal, ela dá aula em academia. Então, tipo assim, né? Ai, a Camila faz. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. E quando eu sofri o acidente e perdi o movimento do meu pé, eu me vi sem nada, assim. Falava, gente, e agora? Cadê a Camila? O que que eu sou? O que que eu tenho? Eu não tenho nada. E mesmo eu tendo os meus 2 filhos na época que eu tinha, né? O Arthur e o Yuri, e o Rafa, mesmo assim, eu me sentia infeliz. E aquela tristeza na minha alma. E a gente passando por vários momentos difíceis. O Rafael ficou desempregado e veio a pandemia. E a gente passou por momentos assim de dor, assim, de escassez, sabe, de tudo. Era uma pressão psicológica assim terrível na nossa vida. E quando a gente e aí eu comecei a andar de bicicleta. E aí foi uma terapia para mim. E teve um dia que eu vi uma mulher usando droga na beira da pista assim, eu passando. Falei, Senhor, o que leva alguém a acabar com a sua própria vida? A mulher é muito magra, sabe? Usando crack. E ele falou pra mim, a falta de identidade, a falta de saber o que elas são e quem elas são fazem isso. Falei, Senhor, eu não me. Aí eu comecei a me comparar com ela. Falei, Senhor, assim como ela tem essa falta de identidade, eu tenho, porque era um buraco de eu não saber quem eu era, sabe?
de não ser ninguém. Era assim que eu me sentia. Eu me sentia uma ninguém. Eu falava, Senhor, eu sou assim, eu sou como ela. Eu não sei quem eu sou. Aí eu falei assim, eu sou um erro também. Eu me sinto assim, um erro. Eu me sinto como ela, um erro. E aí ele olhou, ele falou pra mim, olha a sua volta. O que você vê? Aí eu olhei assim, tava um dia lindo, um céu azul. Eu falei, Senhor, o céu azul, que lindo. Os passarinhos, as árvores. Daí ele falou assim, tudo isso foi eu que fiz. E você também foi eu que fiz. Você vai falar sobre identidade. E aí começou o processo. Eu falei assim, Senhor, como que eu vou falar sobre identidade, né? Eu falei assim, então eu vou ter que começar tudo de novo, porque até hoje eu sempre me achei um erro e um fracasso total. E aí começou o recomeço, o reconstruir da Camila, né? E aí não parou. Isso fazem 4 anos. E aí a gente se mudou para São Paulo e vivendo um processo de mudança que é muito difícil. A gente pensa em desistir muitas vezes, de tanto que é difícil. Mas a gente olha para trás e também a gente não consegue, porque não tem como mais a gente desver. É como aquela história da caverna. A gente vive dentro de uma caverna e quando a gente sai e vê que existe um mundo, existe um sol, tudo, a gente a gente quer voltar para contar para todo mundo tudo que a gente viu, então não tem como desver mais. E é assim. É por a gente não conseguir mais desver que a gente prossegue. É só por isso. Porque é muito difícil essa mudança. E aí começou, né? Aí a gente veio para São Paulo, tal. O Rafael trabalhou numa empresa e mudou agora para outra e teve uma reunião e eu fui nessa reunião. E aí o empresário que estava lá começou a falar sobre os improváveis, porque na empresa dele agora todo mundo praticamente é crente lá, é evangélico, olha que bênção. E aí ele falando sobre os improváveis e me impactou aquilo de uma forma. Falei, gente, eu sou uma improvável. E aí, só que antes disso, o Senhor já tinha falado, fala, começa a falar sobre você, fala do seu processo, fala do que está acontecendo. E eu sempre, nunca quis falar, nunca quis aparecer, nunca quis estar aqui falando para todo mundo. Só que isso foi gerado dentro de mim. E hoje em dia eu quero isso. Eu quero mesmo, porque eu acredito em tudo que o Senhor pode fazer, em tudo. Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar uma história. Ele pode mudar a sua história, assim como ele tem mudado a minha. Hoje eu não tenho ainda todos os resultados do meu futuro, gente. Mas eu tô aqui para um processo com vocês. Pra gente compartilhar, pra gente crescer junto. É para isso que eu tô aqui. Os improváveis ainda não triunfou, mas eu já estou triunfando. Todos os dias que eu acordo e não desisto, eu tô triunfando. E se eu posso, gente, vocês podem também. Todo mundo pode. E se vocês se conectam se vocês se identificam com isso, putz, eu também sou uma improvável. Vamos crescer junto, gente. Vamos andar junto, que a gente tem que andar com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. Pessoas que estão abaixo ou pelo menos tem que estar do lado. Abaixo que eu digo é que não tá no mesmo propósito que você. Não é, que eu sou melhor, porque agora eu vejo a vida de outra forma. Não é sobre isso. Mas é como que você vai ser. É um exemplo bem básico. Como que você vai andar? Você não quer mais, você decidiu que você não vai mais reclamar da vida. Mas se você andar com alguém que reclama, daqui a pouco você vai estar fazendo o que a outra pessoa está fazendo. Por uma simples questão, gente. O ambiente sempre vence. A ambiência, ela sempre vai vencer. Então,
Não, ai, eu não, mas eu sei o que eu sou forte, eu não vou cair, eu sou. Gente, eu acredito que tem gente que consiga. Mas pra gente que tá começando uma mudança, a gente precisa andar com pessoas que estão falando a mesma língua. Não tem como. E se você acredita nisso, acredita que existe essa luz no fim do túnel, se você se sente um improvável, uma pessoa. O que é uma pessoa improvável? Uma pessoa que tem uma esperança dentro dela de que a vida não é só isso, de que a vida tem uma solução, mas você não sabe nem por onde começar. Mas existe essa esperança irritante que faz você levantar todo dia e fazer o que precisa ser feito. A vida, ela não é só isso, gente. Você levantar, trabalhar, voltar. A vida, ela é muito mais do que isso. Quando a gente descobre quem a gente vê um infinito de possibilidades que a gente pode ser e que a gente pode se tornar na vida das pessoas. E se a gente está perdido, é porque a gente não tem a nossa identidade clarificada na nossa vida. E eu tô aqui para ajudar vocês. E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar também, porque eu também estou nessa caminhada. É um processo. Mas pensa comigo. Se você não começar esse processo, que você já tá ali, você sabe que você precisa de recomeço, você sabe. Se você não parar e pensar, putz, eu preciso começar algo agora, o que vai acontecer? Daqui 5 anos você vai estar no mesmo lugar, pensando do mesmo jeito, vivendo a mesma coisa. Mas se você começar hoje, imagina daqui 5 anos. Onde você pode estar? O que pode ter mudado sua vida, de fato? Porque as pessoas não querem pagar um preço da mudança, porque é desconfortável. E é uma coisa que você sempre vai ser o diferente ali na sua roda. É assim, o povo fala, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo vai para a mesma direção. E você está indo ao contrário, porque você já não pensa mais igual, você não quer falar mais igual, você quer ter mudança de atitudes. Então, eu acho que é uma das partes mais difíceis, você entender que você não faz mais parte daquela tribo, daquele mundo. E assim, quando você anda para trás, quando você anda no oposto, vai existir gente que vai se conectar com você ou não. Nesse processo, viveu só eu e meu marido, um ajudando o outro. E foi muito difícil, porque a gente, às vezes, o nosso ego, o nosso eu, as nossas crenças falavam e a gente tinha que abaixar o nível ali, abaixar a atenção para a gente se alinhar de novo. Se alinhar de novo. E parceria é isso, gente. Não é dar tchau. É você se alinhar. Você de fato entender. Porque se existe problemas, muitas coisas, muitos problemas que eu tenho ainda, que eu não consegui vencer, foram coisas que veio enraizadas em mim. Veio enraizadas. Eu falo, Rafa, me ajuda. Me socorre. Por isso que é bom. Porque tem coisas dentro de você que você fala, ai, mas eu nasci assim, mas não faz sentido você ser assim. Deus não te fez assim imperfeito. Então você sempre vai achar um erro na sua personalidade, nas suas atitudes, no seu jeito de pensar, de agir. E aí você vai ter pá, realmente eu preciso mudar, realmente isso é meu ego, realmente isso daí é uma crença, realmente isso daí é uma coisa que já tá em mim, mas não é eu de fato. Eu não sou assim. E é assim que a gente começa a se conhecer. O autoconhecimento é assim, é extraordinário, gente. É você se conhecer, assim, você saber de onde você veio, saber que foi Deus que te criou e tudo que tá desalinhado precisa ser alinhado. Tudo que hoje é seus defeitos precisa de um alinhamento ali. E não que você está isento de errar, você vai errar muitas vezes, mas de outras formas, de outras coisas.
ou se você tá errando muito numa coisa só, é porque existe realmente um problema ali que tá enraizado em você e muitas vezes vai exigir muitas coisas, vai exigir muito tempo ali para você cuidar daquilo. Mas passa, a gente vai, o dia mal vem, mas o renovo, as misericórdias vêm pela manhã, e não desista. E eu tô aqui por essa causa, por vocês e por mim primeiro. Eu tive que cuidar de mim primeiro para mim poder estar aqui, para olhar para vocês e falar que tem como sim, tem como. Existe sim uma saída, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um likezinho pra mim aí, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.